Então, olha só, pessoal, aí a gente dando continuidade, a gente vai fazer a parte do sistema muscular de coxa, perna e pé, tá? Vamos começar como a gente sempre começa, por uma vista anterior, vendo as origens e inserções desses músculos para a gente depois fazer uma correlação clínica com algumas coisas. Então, olha só, numa vista anterior, o que a gente vê primeiro, vamos começar assim, ó. Esse primeiro músculo do lado de cá é o sartório, né? A gente falou do ilho-psoas na aula de tronco e abdômen, e aqui do lado do ilho-psoas, que é ilíaco mais psoas maior, eu já tenho o sartório, tá? Antigamente o sartório era chamado músculo costureiro, e o sartório, ele sai lá do quadril e ele cruza a articulação do joelho. Ele também é um músculo biarticular, tá? Então vamos separar o sartório aqui, olha só. Ele sai lá da espinha ilíaca antero-superior, aqui eu tenho espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca antero-inferior, desce rodando a perna medialmente e vai inserir numa região formada por 3 músculos que eu chamo de pata de ganso, que é a região anteromedial da tíbia, tá? E aí daqui a pouco eu falo mais de pata de ganso. O que o sartório faz? Ele ajuda na flexão do quadril, lembra que ele é um músculo biarticular, né? Então, junto com o ilho-psoas, por exemplo, ele faz aqui a flexão do quadril, tá? Ele também faz a abdução do quadril, então ele ajuda o músculo tensor da face lata a fazer a abdução, assim como ajuda o glúteo médio também, tá? Que a gente vai falar dele um pouquinho também daqui a pouco. E ele faz, além disso, ainda uma rotação lateral, tá? Pelo posicionamento dele, quando ele contrai, ó, numa vista anterior, ele ajuda a rotacionar esse membro inferior como um todo, tá? Porque ele insere abaixo da articulação do joelho. Então, beleza. Esse é o sartório e as principais funções dele. Do lado de cá, rodando a perna para a lateral, eu tenho um músculo com um grupo muscular com 4 músculos que eu chamo usualmente de quadríceps, tá? O primeiro músculo, o único dos 4 que é biarticular, é o reto femoral. O reto femoral, ele também sai da espinha ilíaca, só que agora da espinha ilíaca antero-inferior, aqui em cima era o sartório, aí sai aqui na transição de ilho para pubis, mais ou menos aqui acima do acetábulo, tá? Desce anteriormente, lembra que ele é biarticular, e insere aqui na base da patela através do tendão quadricipital, tá? Então eu tenho aqui a base da patela, lembra que base é a parte de cima e ápice a parte de baixo, que é uma ponta, e através do tendão quadricipital, tá? Ele faz ação nas 2 articulações, ele faz a flexão do quadril, junto com o sartório que a gente acabou de ver e com o ilho-psoas, mas ele também pode fazer a extensão do joelho. Então ele também é um músculo extensor, do mecanismo extensor junto com os outros. Aí já adiantando, esse é o vasto lateral e esse é o vasto medial, tá? Por baixo eu tenho o vasto intermédio que a gente vai ver agora, tá? Então saindo aqui a gente vê as principais funções, eu vou tirar o sartório que a gente já viu e vou tirar o reto femoral que a gente já viu. Por baixo do reto, exatamente embaixo, eu tenho o vasto intermédio. O vasto intermédio não é um músculo biarticular, ele insere aqui próximo ao colo cirúrgico do fêmur, tá? Então, eu tenho um colo cirúrgico aqui, abaixo, à frente, na verdade, do tubérculo, do trocânter maior do fêmur, tá? Desce anteriormente e vai inserir também na base da patela através do tendão quadricipital, tá? Como ele é um músculo uniarticular, ele só faz uma função, que é a extensão do joelho. Ele é parte do mecanismo extensor, tá? Então, vamos tirar também o vasto intermédio, para a gente ver esse músculo do lado de cá, que está mais medial, que é o vasto medial, tá? O vasto medial é um dos músculos do quadríceps também. Então, olha só, o vasto medial, ele sai desses 2/3 superiores, só que face medial do fêmur, e se dirige também para a base da patela, só que mais medialmente, através também do tendão quadricipital, só que ele insere, logicamente, mais medial, tá? E aí, também, como é uniarticular, também faz parte do mecanismo extensor do joelho, tá? Então, vamos tirar também o vasto medial. Então, aqui sobrou o último músculo do quadríceps, que é a parte a mais volumosa, a lateral da sua coxa, fica por baixo desse trato, que é o trato iliotibial, daqui a pouco eu falo dele, que é o vasto lateral, tá? Então, o vasto lateral também parte do mecanismo extensor, insere um pouco acima origina um pouco acima da origem do vasto intermédio, tá? Bem no trocânter, na face anterior do trocânter menor, do trocânter maior, desculpa, e desce também
se inserindo na base da patela, através do tendão quadricipital, só que mais lateralmente também. Também uniarticular e também parte do mecanismo extensor, sua função e extensão do joelho, tá? Lembra que a patela é um osso sesamoide. Ossos sesamoides, eles têm uma função, a patela mais exclusiva ainda, de potencializar o braço de alavanca, aumentando o torque, tá? O torque da extensão. Essa é a função da patela. Então, beleza. Vamos sair aqui, eu vou tirar o vasto lateral. Por baixo do vasto lateral, por cima do vasto lateral, então eu tenho uma aponeurose, uma fáscia. Antigamente era chamado de fáscia lata, hoje a gente chama de trato iliotibial, porque liga o osso ilho aqui em cima ao osso tíbia aqui embaixo, né? Então tudo isso aqui, trato iliotibial, tá? O trato iliotibial, ele tem um músculozinho aqui que é o tensor da fáscia lata, tá? Então, quando eu marco o tensor da fáscia lata, eu consigo tirar ele aqui. De onde sai o tensor da fáscia lata? Ele sai lá da asa do ilíaco, da asa ilíaca, tá? Da face lateral ou da borda lateral, né? Da face lateral aqui, e desce lateralmente e vai inserir lá no côndilo tibial lateral. Tá? Então, sua inserção aqui é no côndilo tibial lateral, sobre o ligamento colateral lateral, antigo ligamento colateral fibular, tá? E aí, a função dele, ele também ajuda na flexão do quadril, ele também é um músculo biarticular, porque ele atravessa as duas articulações, então ele ajuda o reto femoral, o sartório, assim como o ilho-psoas, a fazer a função de flexão do quadril, tá? E ajuda a fazer a rotação, só que agora a rotação medial, tá? Então quando ele traciona aqui, ele ajuda a fazer a rotação medial desse membro inferior também, junto com outros músculos, principalmente pectíneo e adutores. E a última função dele é a função de abdução, que é uma das suas principais funções, porque ele também, o vasto lateral também ajuda a fazer isso, tá? Lembra que algumas fibras, por exemplo, do glúteo médio, algumas fibras do glúteo máximo, a gente vai discutir sobre isso, também ajuda a fazer esse movimento de abdução, tá? Então, beleza. Vamos tirar o trato iliotibial e a gente vai dar uma volta para trás agora, tá? Então, olha só. Aqui por trás, eu vejo um músculo volumoso, né, formado por 3 camadas aqui, essa região, que é o glúteo máximo. Tá? O glúteo máximo é diferente desse aqui, que é o glúteo médio. O glúteo médio está por baixo do glúteo máximo. Então, eu vejo do lado de cá uma parte volumosa, que é o glúteo máximo. Vamos lá no glúteo máximo. O glúteo máximo sai posterior à linha glútea posterior. Nós temos 3 linhas glúteas, tá? A linha glútea anterior, a linha glútea de cima para baixo. Linha glútea posterior, linha glútea anterior e linha glútea inferior, tá? Então, as 3 linhas glúteas formando a região de inserção dos glúteos, tá? Então, ele sai posteriormente a linha glútea posterior e desce, vai inserir algumas dessas fibras, ó, essa aqui de cima se insere no trato iliotibial e essa aqui de baixo se insere na crista do trocânter maior, tá? Então, ele também tem 2 inserções, uma no trato iliotibial e uma no próprio fêmur, tá? Quando ele contrai, ele faz extensão, depende da fibra, na verdade, que a gente vai discutir isso agora. As fibras mais posteriores, elas ajudam a fazer a extensão desse membro inferior, ó, para trás, tá? Ele ajuda a fazer a abdução, tá? Então, as fibras mais laterais, principalmente as fibras aqui que insere no trato iliotibial, essa parte de cima, ele me ajuda a fazer a abdução desse membro inferior também. E ele me ajuda a fazer a rotação lateral, tá? A rotação lateral também é feita pelas fibras mais posteriores. Quando elas se tracionam, você pode notar que ela tem uma contração maior, né? Você quase não vê as fibras anteriores se contraindo, mas as fibras posteriores bastante nesse movimento de rotação lateral, tá? Esse glúteo é um importante estabilizador de membro inferior, assim como os outros glúteos, tá? Então, eu vou falar no glúteo médio a importância da estabilização. Todos eles são estabilizadores, só que o glúteo médio tem uma função extremamente importante, tá? Que é a correção do valgo. A gente tem um mecanismo que a gente chama de valgo dinâmico, que é a aproximação do joelho da linha média quando você faz um agachamento, um movimento dinâmico. Quem evita essa rotação, esse valgo dinâmico, é esse músculo que eu chamo de glúteo médio, tá? O glúteo médio sai entre a linha glútea posterior e a linha glútea anterior, se insere e se desce inferiormente
e se insere aqui no trocânter maior, na superfície posterior do trocânter maior, tá? A função dele, tem várias funções também, ele ajuda a fazer a flexão do quadril, desse membro inferior, então olha ele aqui, glúteo médio, tá? Principalmente as fibras mais anteriores, que estão abaixo do trato iliotibial. Ele tem outras funções também, extensão, aí olha só que legal, ó, porque ele faz tanto a flexão quanto a extensão, depende da fibra dele. Então as fibras mais anteriores ajudam a fazer mais a flexão e as fibras mais posteriores ajudam a fazer a flexão. Então ele faz tanto flexão quanto extensão, dependendo da fibra que se contrai no momento, tá? E aí ele ainda faz a rotação medial, tá? Ele é um importante rotador medial e ele também ajuda no movimento de rotação medial, rotação lateral, né? Rotação medial, tá? E ajuda no movimento de abdução. Então, ele também ajuda nesse movimento de abdução, ajuda o tensor da face lata, tá? O trato iliotibial, e ajuda o glúteo máximo também a fazer o movimento de abdução desse membro inferior, tá? Vamos voltar na rotação, que eu falei medial, né? Então, ó, quando ele contrai, ele faz a rotação lateral. Então, o que acontece? Por que eu falei da estabilização? Porque quando eu faço um agachamento, esse fêmur, quando eu estou com a fraqueza do glúteo médio, o fêmur faz uma rotação medial por fraqueza do glúteo, porque o glúteo é o rotador lateral. Então, o fêmur roda medialmente e faz esse valgo dinâmico, que é a aproximação da linha média, a aproximação do joelho da linha média durante um agachamento, um movimento dinâmico, tá? Então, esse movimento de rotação medial, ele é feito, inclusive, ele é estabilizado pelo glúteo médio, tá? Vamos lá. Arruma o horário aí. Vou tirar o glúteo médio aqui e vou colocar o glúteo mínimo aqui. Então, olha o glúteo mínimo por baixo do glúteo médio. O glúteo mínimo, ele está entre a linha glútea anterior e a linha glútea inferior. Então, linha glútea posterior, linha glútea anterior, linha glútea inferior, tá? Então, ele está entre a linha glútea anterior e a linha glútea inferior, tá? E se insere também no trocânter maior, só que numa face mais anterolateral, tá? Então, quando ele contrai, ele também ajuda na abdução, tá, do quadril, juntamente com os outros glúteos, máximo e médio. Ele também ajuda na rotação medial, ele é um rotador medial, o glúteo médio era um rotador lateral, olha só, para não confundir. O glúteo médio era um importante rotador lateral e o glúteo mínimo, ele é um importante rotador medial, tá? Pelo posicionamento da sua inserção, tá? E aí, ele faz também a flexão do quadril, principalmente as suas fibras mais anteriores, ajudando todos aqueles músculos que a gente já falou que ajudam na flexão do quadril. Então, note que não é só o músculo que faz a flexão, né? Olha o tanto de músculo ajudando a fazer flexão de quadril, tá? Então, vamos sair aqui para a gente ver na ordem, na sequência, um músculo importante também que é o piriforme. O piriforme recebe esse nome pelo formato dele em pera, por isso chama piriforme, por forma de pera, tá? Ele sai da face anterior do sacro, então olha só, face anterolateral do sacro, passa por dentro da incisura isquiática maior e vai inserir no trocânter maior, na superfície mais superior do trocânter maior, tá? Superiormente ao trocânter maior. Então, qual é a função dele? Ele faz uma rotação lateral. Então, olha, quando ele contrai, ele gira a perna lateralmente, tá? E ele também faz o movimento, vamos sair, ele também faz o movimento de abdução juntamente com os músculos lá, o tensor da face lata, os glúteos máximo e médio e mínimo, tá? Então, ele também faz esse movimento de abdução. O que eu quero mostrar aqui, principalmente, é que, olha só, o piriforme, ele cruza, na verdade, sobre o nervo ciático. O nervo ciático é um ramo, né, que é formado por vários nervozinhos lá em cima, lá, tá? L4, L5, e aí isso vai formar o que eu chamo aqui embaixo de nervo ciático, tá? O nervo ciático passa por baixo do piriforme. Então, no estado de contratura, no estado de tensão muscular do piriforme, eu causo a compressão desse ciático, e aí eu tenho a dor irradiada para todo o membro inferior, que é a ciatalgia, tá? Então, a ciatalgia, ou dor no ciático, né, que o povo normalmente chama de dor no ciático, é justamente a compressão do ciático, ou pode ser por uma hérnia de disco, na saída aqui de L5, por exemplo, ó, uma hérnia de disco aqui, ou por uma compressão do piriforme,
justamente na hora que o piriforme passa sobre o ciático, tá? Existem algumas variações anatômicas, pessoal, que o ciático passa no meio do ventre do piriforme. Aí é muito mais suscetível ainda a compressões, né? Já que ele passa no meio do ventre aqui. Vamos pensar, se o ciático é um rotador lateral, para que eu descomprima isso aí, então tem que fazer o contrário, tá? Eu tenho que fazer um alongamento, por exemplo, que leve esse membro inferior para a rotação medial, tá? Já que ele é um rotador lateral, tá? Então, faço o alongamento no sentido contrário. Vou tirar o piriforme, e aí a gente vê aqui na sequência aqui, ó, dois gêmeos, que é o gêmeo superior e o gêmeo inferior, e no meio o obturador interno, tá? Então, vamos falar do gêmeo superior primeiro. O gêmeo superior, aqui ele mostra aqui, ó, o obturador interno e o gêmeo superior, tá? Então, o gêmeo superior, ele sai aqui da espinha isquiática, né? Então, ele sai posteriormente à espinha isquiática e vai inserir também no trocânter maior do fêmur, numa superfície mais póstero-medial, tá? Então, quando ele contrai, ele também, assim como os outros três, no mesmo sentido dele lá, é também um rotador lateral. Lembra que o piriforme, aqui estava sobre o piriforme, o gêmeo superior, o próprio obturador, eles são rotadores laterais, tá? Então, vamos tirar ele, vamos sair daqui para a gente ver, então, o obturador interno. Então, olha o obturador interno, ele é um músculo que ele sai, como o próprio nome diz, da membrana obturada ou obturatória, só que internamente, tá? Então ele sai lá por baixo, tá lá por dentro, passa por baixo da espinha isquiática e vai inserir exatamente abaixo, ó, aqui insere, ó, na sequência, ó, o piriforme, o gêmeo superior, o obturador interno e o gêmeo inferior. Tudo nesse trocânter maior, superfície póstero medial do trocânter maior, tá? Então vamos tirar, vamos olhar isso aqui e a gente tira os três depois, ó. Então o gêmeo inferior, ele sai aqui abaixo, ele sai exatamente na incisura isquiática menor. Então olha só, aqui eu tenho incisura isquiática maior e incisura isquiática menor, tá? Então ele sai quase no túber isquiático, né, na incisura isquiática menor e sobe, agora ele vai para superior, tá? No sentido das siglas ele é superior, e ele vai inserir na última parte de inserção aqui do trocânter maior do fêmur na sequência dos quatro músculos. Todos eles são o quê? Rotadores laterais, tá? Então, pelo posicionamento de origem e inserção, todos eles fazem rotação lateral, tá? Então, são os grupos dos rotadores laterais aqui, tá? E aí, por último, eu tenho o quadrado femoral, que recebe esse nome pela sua forma quadrada mesmo, tá? Que ele insere aqui atrás do isquio, né? Na superfície acima do túber isquiático, e vai inserir aqui na crista intertrocantérica. Eu tenho trocânter maior, trocânter menor, e aqui eu tenho uma crista que eu chamo de crista intertrocantérica, tá? Justamente num lugar que eu chamo de tubérculo quadrado, porque o músculo é o quadrado femoral, tá? Então essa região aqui eu chamo de tubérculo quadrado, tá? Vamos sair, opa, faltou falar da ação dele, né? Então, mais uma vez, ele é o quê? Um rotador lateral. Como todos os outros, todos aqueles músculos, ele faz parte dos grupos dos rotadores laterais, tá? Então, olha só, todos esses aqui, mais o piriforme, pelo posicionamento, eles tracionam o fêmur nesse sentido e rodam o fêmur lateralmente, tá? Então, vamos tirar todos eles aqui para que a gente já os viu, tá? E aí faltou um músculozinho por baixo do quadrado femoral, tá? Que é o obturador externo. Lembra que a gente já viu o obturador interno? Agora o obturador externo é o contrário. Ele sai por fora da membrana obturatória, obturada, tá? Então sai por fora daqui, ó, passa por baixo, entre o fêmur e a pelve e vai inserir na crista intertrocantérica à frente do tubérculo quadrado também, tá? Então ele também é um rotador lateral, apesar de ele estar passando em sentido contrário do obturador interno, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o obturador externo e do lado de cá o obturador interno, tá? Eles indo em sentidos diferentes, mas eles fazendo a função de rotação lateral também, tá? Então vamos sair aqui e vamos tirar o obturador externo também. Olha só. E aí agora eu tenho os músculos da parte posterior da coxa, tá? Só para a gente começar, ó. Existe aqui um pilar que eu chamo de pilar flexor lateral, tá? E o pilar flexor medial, ó. Eles formam uma estrutura semelhante a dois pilares, tá? E aí esse pilar flexor lateral, já seguindo a nossa volta, né, para o outro lado, ó, ele é composto pelos dois bíceps, né? Bíceps porque são duas cabeças. Então tem o bíceps femoral cabeça longa e o bíceps femoral cabeça curta,
que está por baixo do bíceps femoral cabeça longa, tá? Então vamos tirar o bíceps femoral cabeça longa aqui. O bíceps femoral cabeça longa, ele é um músculo que ele cruza duas articulações, ó. Ele cruza a articulação do quadril e do joelho, tá? Ele sai lá do túber isquiático, uma parte mais posterior dessa estrutura, que é o túber isquiático, desce posteriormente, vai para a lateral, por isso que ele é um pilar lateral, e vai inserir aonde? Na cabeça da fíbula, tá? Como ele cruza duas articulações, ele tem duas ações, ação em duas articulações, né? Que é a própria extensão do quadril, tá? Lembra que ele está atrás, né? Ele faz a rotação lateral, tá? Pelo posicionamento dele mais lateral, ó. Como ele vai mais para a lateral, ele ajuda a fazer essa rotação lateral também, tá? E ele tem ação no joelho, ele é um flexor de joelho quando o quadril está estabilizado, tá? Então, ele faz parte desses flexores. Na frente, o quadríceps é um extensor de joelho. Agora, aqui atrás, eu tenho vários flexores, tá? Então, tenho o bíceps femoral cabeça longa e curta, eu tenho aqui o semitendíneo e eu tenho o semimembranáceo, tá? Os 4 músculos formando os 2 pilares, eles são flexores, tá? Nem todos atravessam a articulação do quadril, a gente vai ver depois. Então, olha só. E a rotação lateral do joelho, com o joelho a 90 graus, o bíceps, por estar mais lateral, ele ajuda a fazer a rotação do joelho. Esse movimento ele tem que ser feito com a flexão do quadril, próximo a 90 graus, para que não se confunda a rotação do joelho e a rotação da articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril. Tá? Então, por isso que tem que estar com uma flexão do quadril para não confundir. Tá? Então, beleza. Então, vamos sair aqui. A gente já viu o bíceps cabeça longa. Aí, por baixo dele, eu tenho que falar que é femoral, tá? Bíceps femoral cabeça longa. E por baixo dele, eu tenho o bíceps femoral cabeça curta, tá? Esse bíceps femoral cabeça curta, deixa eu voltar aqui que eu acabei tirando ele. Então, vamos voltar aqui. Isso. O bíceps femoral cabeça curta, ele não é biarticular, tá? É só o longa. Ele sai aqui da linha supracondilar lateral, né? Tem uma linha aqui, ó, o côndilo femoral, tá? Então, linha supracondilar femoral lateral, que depois ele vai virar linha áspera. Aqui em cima, isso aqui tudo é linha áspera, tá? Do fêmur. E vai inserir aonde? Na cabeça também da fíbula, tá? Como ele não é um músculo biarticular, ele tem ação só no joelho. Então, ele ajuda a fazer a flexão, junto com todos os outros 3 aqui atrás, tá? E também ajuda a fazer uma rotação lateral, pelo posicionamento dele para a lateral. Lembra que tem que ser feito com uma flexão do quadril, tá? Então, olha ele aqui, bíceps femoral, cabeça curta, tá? Então, vamos tirar os 2 bíceps aqui, cabeça longa e cabeça... Vamos tirar a cabeça longa para você, cabeça curta primeiro, ó. Então, ó, bíceps femoral, cabeça curta, tá? É pequenininho mesmo. Beleza. Então, olha só, agora sobrou só o pilar flexor medial. Esse pilar flexor medial é composto pelo músculo semitendino e semimembranáceo, tá? Vamos ver, note que o semimembranáceo ele é mais largo do que o semimembranoso. O semimembranáceo é mais largo que o semitendinoso, tá? Vamos ver o semitendinoso primeiro. Olha só. O semitendinoso também sai lá do túber isquiático, tá? E vai inserir justamente lá na face anteromedial da tíbia e ele forma aquela estrutura que a gente já falou sobre a pata de ganso. Pata de ganso porque forma uma estrutura realmente semelhante a uma pata de um ganso, tá? É composto pelo semitendíneo e por outros músculos que a gente vai ver daqui a pouco, eu mostro a pata de ganso lá. Então, olha só, a extensão do joelho, extensão do quadril, né? Note que ele é um músculo biarticular também, tá? Então, ele atravessa as duas articulações, ele ajuda a fazer a extensão do quadril, ajuda a fazer a rotação medial, então, pelo posicionamento dele, como ele é um pilar flexor medial, ele ajuda os adutores a fazer a flexão medial. Olha ele aqui, tá? E aí, ele também ajuda a fazer o movimento de flexão do joelho, logicamente, que é a função primária dele, tá? Então, olha ele aqui como um flexor do joelho, tá? Vamos sair aqui e a gente vai ver, então, olha só, vou marcar os 3 músculos da pata de ganso. Então, a pata de ganso é essa região, aproveitando, ó, aqui, tá? Formada, então, pelo semitendíneo que a gente já viu, pelo grácil, ó, o grácil, que é esse músculo que a gente vai ver o próximo daqui a pouco aqui, e pelo sartório que a gente tirou. O sartório está do lado de cá. Então, esse aqui é o sartório. Então, esses 3 músculos, eles me formam a pata de ganso, né? O sartório, o grácil e o semitendinoso. Não confunda com o semimembranoso, porque o semimembranoso ele não faz parte da pata de ganso, tá? Então, vou tirar o semitendinoso que a gente já viu e vou mostrar o semimembranoso.
ou semimembranáceo. Também é um músculo biarticular, então vou colocar aqui ele em transparência. Também sai lá do túber isquiático, tá? No isquio, tá? E desce inferiormente, vai inserir aqui abaixo, desculpa, acima da pata de ganso, olha a pata de ganso. Então ele sai aqui no côndilo femoral, no côndilo tibial medial, tá? Bem lateral ao côndilo medial tibial, tá? Então aqui é a inserção da pata de ganso, e olha que ele não faz parte da pata de ganso, tá? Semimembranoso. Qual que é a função dele? Primordial é a flexão. Então, quando ele contrai, ele ajuda a fazer a flexão, já que ele é um pilar flexor, tá? Como ele está mais medial, pilar flexor medial, ele ajuda a fazer a rotação medial, tá? Então, lembra que também tem que estar com a flexão do quadril, ele ajuda a fazer a flexão medial aqui, olha ele aqui, tá? Então, beleza. E aí, ele vai ajudar também a fazer a extensão, porque como ele é biarticular, quando o joelho está estabilizado, ele faz extensão do quadril, tá? Então, vamos sair aqui e a gente já retira ele também. Então, vou tirar aqui o semimembranoso ou membranáceo. E aí já me sobra quem? Os adutores, tá? Antes dos adutores, ó, o último músculo da pata de ganso é o grácil, tá? O grácil é o terceiro músculo da pata de ganso. Ele, vamos colocar o grácil aqui em transparência. Olha ele onde ele sai, ó. Ele sai da superfície anterior ou da face anterior do ramo isquio-púbico, tá? Aqui é o pubis, aqui é o isquio, então do ramo isquio-púbico ou do ramo inferior do pubis, né? Então aqui, ó, ramo superior do pubis, aqui ramo inferior do pubis. Tudo isso aqui ramo isquio-púbico, tá? Então uma face anterior. Porque eu tenho que falar anterior por quê? Porque tem a face posterior do pubis aqui, tá? Desce, né? Desce bem reto, porque o fêmur ele é inclinado, ó, ele desce bem reto, insere na superfície anteromedial do joelho, na região da pata de ganso, tá? Ele, pelo posicionamento medial, ele também é um rotador medial do quadril, tá? Então ele também é um músculo biarticular, né? Porque ele atravessa quadril e joelho, tá? Ele também faz adução, olha só, ele ajuda os adutores a fazer adução, tá? Então todos os adutores aqui que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí ele ajuda também a fazer a flexão, porque ele também é um músculo da pata de ganso. Então, por isso que ele inflama muito. Porque quando eu faço muita flexão do joelho, por exemplo, ó, os três músculos aqui ó, vão ser sobrecarregados, tá? O sartório, o semitendinoso e o grácil, tá? Então, olha aqui o grácil aqui, ó, tá? Então, o grácil, o semimembranoso e o sartório, eles são os três a pata de ganso que no movimento de flexão, eles fazem muita força, por isso que se inflamam muito facilmente, tá? Então vamos sair aqui e eu tiro o grácil. Beleza, tirei o grácil, o único músculo que sobrou agora, antes da gente dar a volta, são os adutores, tá? Os adutores, existem vários adutores, tá? Esse primeiro aqui é o adutor magno, se você for olhar no Netter, o adutor magno está escrito que ele também envolve uma parte do adutor mínimo. Então o adutor mínimo é parte do adutor magno, tá? Eu tenho aqui o adutor longo e o adutor curto, tá? Além do pectino. Todos esses músculos aqui, eles me ajudam a fazer um movimento muito comum, que é a adução, tá? Então, vamos lá. O adutor magno, ele tem um hiato, olha aqui, hiato, isso aqui é uma abertura, que eu chamo de hiato. Esse hiato, ele serve para passagem da artéria e veia femoral para elas virarem artérias e veias popilíteas, tá? Então, passa por dentro desse hiato, tá? Então, olha aqui, a artéria e veia femoral, passa por dentro desse hiato do adutor, tá? Então, esse hiato do adutor, inclusive, algumas variações podem trazer esse hiato menorzinho e, às vezes, acabar comprimindo essa artéria e veias femorais, tá? Então, vamos lá. O adutor magno, vamos tirar ele em transparência aqui, olha lá, ele também sai dessa superfície mais anterior do ramo isquiopúbico, só que ele tem várias origens, ó. Então, ele sai aqui do ramo isquiopúbico, ele sai do túber isquiático e ele sai aqui abaixo da cisura isquiática menor, tá? Desce, olha o tanto de inserção que ele tem. Ele insere nessa face medial do fêmur, tá? Quase nos 3 primeiros quartos da face medial do fêmur e aqui num lugar que eu chamo de, ó, aqui, nesse lugarzinho aqui, que eu chamo de ponto do adutor ou inserção do adutor aqui, tá? Que é justamente acima do côndilo femoral medial, tá? Então ele insere aqui na parte do tubérculo do adutor, tá? Então beleza. Eu não coloquei a ação dele, né? Então vamos voltar para ver a ação dele. Ó, ele ajuda na extensão, tá? Porque ele está posicionado mais posteriormente, ó.
Então, ele ajuda na extensão do quadril, tá? Ele ajuda na rotação medial, por estar medial, então ele fazendo a rotação medial. Ele ajuda na adução, que é o movimento principal dele, já que ele é um adutor, são vários. Então, ó, todos esses aqui, eles me ajudam na adução, inclusive o grácil. Então, ó, o grácil sobre os adutores também, né? Faz adução também, são os adutores, e o pectíneo também nessa ação de adução, tá? E vamos sair aqui que a gente vai tirar o magno. Então, tirando o magno, eu tenho de baixo para cima o adutor longo. O adutor longo, a ação principal dele também é adução, ele também faz rotação medial, ele também faz a flexão do quadril, tá? Então, como todos os outros, eles fazem a mesma função, tá? Então, beleza. Ele sai também lá dessa face anterior do pubis, tá? Então, olha aqui o pubis, ó. Ele sai da face anterior do pubis, aí um pouco mais acima, né? Porque o adutor magno sai aqui do ramo isquiopúbico, então ele sai mais acima do que o adutor magno, e insere mais ou menos aqui no terço médio da face medial do fêmur, tá? Beleza, vamos sair aqui e a gente vai tirar o adutor longo. Tirando o adutor longo, eu tenho o adutor curto, o último dos adutores, porque o mínimo eu falei que é parte do magno. Então ele também sai aqui dessa face anterior do pubis. Vamos tirar ele aqui. Ó, ele também sai da face anterior do pubis. E também insere aqui no fêmur, só que mais superior. Então no terço proximal, face posterior do fêmur. Então ele insere lá na linha áspera do fêmur, tá? Ele é um músculo também que ajuda na adução, por ser parte dos adutores, né? Ele também faz a mesma função de todos os outros. Rotação medial, ele também faz a flexão do quadril, ele também ajuda na flexão do quadril, por estar mais anteriormente, tá? Então, ele faz a mesma função dos demais adutores, tá? Então, vamos tirar ele aqui. E aí, sobrou quem? O pectíneo. O pectíneo é um músculo muito fácil de entender a origem e inserção dele, porque ele sai da linha pectínea do pubis e se insere na linha pectínea do fêmur, tá? Por isso chama pectíneo. Qual que é a função dele? Também ajuda na flexão do quadril, os adutores, ajuda os adutores, o sartório, ajuda o ilho-psoas a fazer a flexão do quadril, tá? Ele também ajuda a fazer a rotação medial desse quadril, também por estar posicionado mais medial, e também ajuda a fazer a adução, que é o trabalho em conjunto, sinérgico com os adutores, tá? Então, também agindo na adução. Esse é o pectíneo, tá? Então, vamos tirar o pectíneo e a gente viu todos os músculos de coxa, de membro inferior, dando a volta em